Boa noite a todos. Estão todos bem? Eu também, graças a Deus. Muito bom. Vamos escutar um pouquinho o Evangelho e devagarzinho que nós possamos entender essas palavras e compreender a nossa essência. Porque a partir do momento que nós vamos nos despertando, nós vamos melhorando, nós vamos nos corrigindo. E somente o Evangelho, que vem nos trazer os passos do Cristo, tem essa capacidade de transformação. Continuando esse capítulo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, para que nós possamos compreender por que é criado todo esse meio, todas essas circunstâncias nos quais nós somos envolvidos por um parentesco corporal. Por que há essa necessidade? Primeiramente, vamos entender uma coisa. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos espíritos imortais, criados a partir do princípio inteligente. E aí, então, a partir do princípio material, são criados todos os planetas, escolas, prisão, também, que nós estamos, e um hospital, no qual nós estamos aqui para aprender a sermos melhores, nos encontrar como filhos de Deus e superar a nossa ignorância moral. Mas para isso, então, é necessário que seja então trabalhada uma nova filiação, além da que nós conhecemos de Deus. É preciso também ter uma filiação terrena, uns para com os outros, nos qual nós criamos então essa filiação consanguínea. E para que é necessário isso? Para que nós possamos abraçar os que são mais próximos. Porque aí, quando aqueles estão mais próximos, nós temos mais carinho, nós temos mais atenção, e aí então nós dedicamos a estes. Mesmo assim, às vezes sai fora dessa ideia, onde que nós percebemos em muitas famílias a discórdia, infelizmente. Mas faz parte da evolução do ser humano. Precisa ser assim. E então, para que, como eu estava dizendo, existe essa filiação? Para que nós abracemos os mais próximos, e aí, então para que nós possamos, através das reencarnações, irmos aprendendo uns com os outros, e também que essa filiação possa nos aproximar e devagar. E deixando essa coisa de desafetos e ir nos tornando afetos. E muitos dizem assim, como assim desafetos? Conforme nós vamos passando pelas nossas provações materiais, nós vamos então nos encontrando no dia a dia, e aí devido às nossas confusões, devido à nossa ignorância, principalmente vindas do apego às coisas terrenas, principalmente a nossa ignorância ainda das coisas de Deus, de não compreender as leis de Deus ainda, e de não compreender que existe algo além daqui, a vida futura, que muitos de nós, apesar de estar em uma casa espírita, estudando a doutrina espírita, ainda não compreendemos de fato, ainda não entendemos de fato. Então, por enquanto, o que a gente faz? A gente se apega ao que a gente consegue ver, o que a gente consegue ouvir. E então é isso que faz com que nós vamos nos atropelando no dia a dia. Atropelando um ao outro no nosso dia a dia, e passando essas reencarnações, nós vamos criando os desafetos, os chamados inimigos. E aí, então, com o tempo, a espiritualidade vai fazendo com que estejamos próximos, para ir deixando essa inimizade, essa mágoa, esse rancor de lado. E para que nós possamos compreender que aqui é uma escola, aqui nada mais, nada menos é o teatro da vida. São estágios pelos quais nós precisamos passar como espíritos imortais. Não é a vida real. E aí então o Cristo, nessa passagem onde ele diz assim, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Porque então a sua mãe e os seus irmãos haviam procurado ele. Queriam então pegá-lo de alguma maneira e tirar ele daquela multidão, daqueles lugares, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Mas aí, então, quando chegam até no Cristo e dizem que a sua mãe e os seus irmãos o estavam chamando, ele diz assim, quem são? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E ele então
aponta para todos e diz assim: todos aqui são meus irmãos. E eu vou estender: todos são meus pais, todos são minhas mães, todos são meus familiares perante Deus, e desde que todos nós também estejamos buscando a vontade de Deus, praticando as leis de Deus. E muitos dizem assim: e os que não praticam não são filhos de Deus? São filhos de Deus também, mas é que ainda não se compreendem filhos de Deus. Tem vergonha de Deus tal qual Caim. Porque Caim, então, a partir do momento que ele tira a vida do seu irmão, e aí então Deus o busca, na simbologia que nós vemos lá na Bíblia, Caim tem vergonha então de estar na presença de Deus. E nós, por enquanto, nós temos até vergonha de sermos filhos de Deus. É por isso que a doutrina espírita nos chama de criaturas. Porque nós nos entendemos assim ainda. Nós nos entendemos criaturas de Deus ainda. E aí então nós vemos lá na Bíblia, ou mesmo o Evangelho nos trazendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, aonde que tem várias passagens que o Cristo diz assim: meu Pai que está nos céus. E também está escrito naquele momento que João Batista então batiza o Cristo, e João Batista olha para os céus e ele escuta uma voz: eis o meu filho amado que tanto me comprazo. E muitos perguntam: só o Cristo que é filho de Deus? Não, todos nós o somos. Mas por enquanto, quem compreende essa paternidade, essa filiação de fato, por enquanto, pelo menos aqui na terra, que a gente acredita, é só o Cristo e esses que estão próximos dele. Por quê? Porque se eu sou filho de Deus de verdade, eu compreendo isso, eu pratico as suas leis, eu aceito as suas leis, eu amo Ele acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Aí eu estou compreendendo essa filiação. Enquanto eu não estiver compreendendo essa filiação, não estiver entendendo a minha essência, eu estarei caminhando pela terra como uma criatura. Uma criatura que não compreende quem é, de onde veio, para onde vai, o que está fazendo na terra, e não honra os seus pais, não honra as suas mães, não honra a oportunidade de estar aqui nessa escola, como muitos de nós praguejamos: eu não pedi para nascer, eu não pedi para estar aqui, eu não queria estar aqui, sendo que nós sabemos, quando estudamos a doutrina espírita e quando nos aprofundamos na espiritualidade, conforme ela nos ensina, desde Kardec, Chico Xavier, Caibar, Schutel e Leon Denis, nós então vemos que a espiritualidade vem nos dizer que quando nós estamos lá e nós temos vários testemunhos, nós imploramos para nascer, nós imploramos para estarmos aqui, nós imploramos por novas oportunidades para superar as nossas dificuldades morais, que quando chegamos aqui nós nos envolvemos neste mundo e esse mundo nos engana com tudo que ele tem, e aí nós confundimos então felicidade com prazer. Nós acreditamos que felicidade é abusar da sensualidade, nós acreditamos que felicidade é abusar da sexualidade, nós acreditamos que felicidade é viajar para tudo quanto é lado, é abusar dos bens terrenos, é então usar a lei do mais forte. E é então devagarzinho, com o tempo, nós vamos observando que nada disso nos deixa feliz de fato. Está certo que a gente sente algum prazer, mas a gente percebe que depois tem um vazio no coração. E é então onde que nós compreendemos de fato, não é a felicidade. Porque por mais que eu esteja viajando por todos os pontos da terra, quando eu volto para minha casa, continuo triste. Tem um vazio no meu coração. Por que isso? Quanto mais então eu estou na farra com os amigos, quando amanhece o dia eu volto para minha casa, a tristeza continua. Quanto mais eu abuso dos bens terrenos, dos carros, das minhas casas bonitas e de tudo que eu tenho, da beleza física, depois eu percebo que o vazio continua no coração. Então não está aí a felicidade. E aonde que está a felicidade, a verdadeira felicidade? Porque também está escrito que a felicidade não é deste mundo, não está escrito? E aí nós ficamos perdidos. Então o que fazer? Cadê essa felicidade então? Como que eu vou consegui-la? A plena, aqui não. Não é o momento. É o mundo de provas e expiações.
Devido à nossa ignorância, somos muito ignorantes ainda, estamos ainda prejudicando uns aos outros. Somos aqueles alunos lá do pré, no qual nós passamos um por cima do outro, pega o lanche do outro, puxa o cabelo do outro, derruba o outro, xinga a professora. Nós estamos na infância da humanidade. Nós podemos ver a nossa relação aqui. É dessa maneira. Estamos nos atropelando ainda, tá? Mas é natural que seja assim. É o nosso momento, é onde nós estamos, é o que nós podemos fazer, tá certo? Que nós aceitemos então, mas que ao mesmo tempo que possamos compreender, não existe despertar espiritual. A religiosidade não vai entrar em nossos corações, se nós não nos esforçarmos para entendê-la, se nós não a buscarmos. Como que nós buscamos? Nós já estamos começando aqui, estamos buscando as casas de oração, estamos buscando as explanações, estamos de alguma maneira buscando tratamento, nos aproximando da espiritualidade, deixando que ela possa nos contaminar, para que de alguma maneira haja o despertar. E ele demora mesmo, é devagar, mas desde que eu esteja ali, buscando, acreditando, deixando então a vida futura se adentrar na minha mente e eu buscando compreendê-la. Porque se nós formos observar, nós sentimos a vida futura o tempo inteiro. Em nossas mentes nós sentimos. Nós temos os nossos pressentimentos. Nós sentimos os irmãos espirituais passando por nós, à medida que arrepiamos, entre tantas outras coisas, em nossos sonhos. Nós também pressentimos que já passamos fome, que já passamos frio, que já fomos órfãos, que já tivemos em condições melhores ou piores. Nós sentimos isso tudo. E por que sentimos isso tudo? Porque nós já passamos por isso tudo. Então, mesmo que a gente passe pelo esquecimento do passado, todos nós sabemos que somos espíritos imortais. Mas o que nos atrapalha? A nossa preguiça ainda, a nossa falta de atitude, a nossa falta de vontade de sair dessa esteira que só leva no mesmo lugar e de começar a fazer as coisas diferentes. Qual é o nosso problema? As rotinas. As rotinas que nos fazem assim. Qual é o nosso problema? As avarezas, o apego aos bens terrenos, os duelos que nós vemos no dia a dia. Por que os pais hoje, ou melhor, os filhos não honram os seus pais? Por que eles não honram os seus pais? Porque os pais só estão competindo uns com os outros, buscando mostrar quem ganha mais. A mulher quer ganhar mais, o marido quer ganhar mais. Ambos estão então correndo ali no dia a dia, muitas vezes nas suas atribulações materiais, bajulando seus filhos com brinquedos. Quando o filho chega até o pai ou chega até a mãe, quer conversar um pouquinho, quer um carinho, quer uma atenção, precisa de uma educação, os pais falam assim: vai lá para o seu smartphone, vai lá para o seu tablet, vai lá para a sua TV, vai lá para a sua ama, vai lá para o seu quarto. Está sendo assim, dessa maneira. Vai para os seus cursos, que hoje tem N cursos que os filhos fazem. E aí, por que os filhos crescem então tão frios de coração, não honrando os seus pais? Também avarentos e materialistas. Porque estão aprendendo com os pais. São os exemplos que os pais estão dando. E é então por isso que é uma espécie de ingratidão plantada nos filhos pelos próprios pais. Mas a partir do momento que os filhos então estão crescendo e possam se adentrar uma casa de oração como essa, e possam escutar o Evangelho, e possam entender então que os pais cometem então falhas de educação, que possamos honrá-los mesmo assim, que possamos auxiliá-los mesmo assim, que possamos deixar essa ingratidão de lado e entender que nós estamos uns pelos outros nessa terra, que nós devemos nos auxiliar, que nós devemos entender que as nossas existências pertencem uns aos outros e que nós devemos estar pelos outros. Assim como os pais devem estar pelos filhos, os filhos, assim que podem, devem estar por quem? Pelos pais também. E é assim que devagar nós vamos nos dando a mão e aproveitando então essa filiação terrena, consanguínea, para nos auxiliar, para nos educar,
e também para nos aproximar. Porque devagarzinho nós vamos compreendendo, que nem a doutrina espírita nos ensina, que nós nascemos na mesma família para ir deixando de lado mágoas do passado, ódios do passado. E só existe uma forma de curar o ódio. Só existe uma forma, que nem nos traz o Evangelho por Emmanuel no Evangelho de Mateus. Vem nos dizer que só tem uma forma de curar o ódio: convivendo, união fraternal entre as criaturas, que sejamos voluntários, que buscamos então sermos comunitários uns para com os outros, que buscamos entender então que precisamos uns dos outros. E aí então essa convivência faz com que a gente possa ir deixando as arestas de lado. A cura do ódio é isso: estar, por exemplo, pelos filhos acamados, estar, por exemplo, pelos pais acamados, estar pelos irmãos acamados. E assim devagar nós vamos entendendo que é esse auxílio fraternal que nos aproxima. E muitas vezes aquele espírito orgulhoso, egoísta, que não aceita auxílio, que não quer se entender com os outros, que é sempre ingrato, que sempre reencarna, vem com pais que lhe dão todo o carinho e atenção, querem tirar essa inimizade de lado, e então a espiritualidade percebe que aquele ser não quer compreender. Então, muitas vezes, a espiritualidade, ao reencarnar aquele espírito, o colocam com uma idiotia, ou o colocam com alguma doença no qual ele vai ficar dependente dos pais, ou vai ficar acamado, ou tetraplégico, ou vai acontecer alguma coisa na infância, no qual vai fazer com que ele fique na dependência dos pais, e mesmo sendo orgulhoso e egoísta, ele tende a aceitar o auxílio. Ele não pode fazer nada mais do que isso. Porque quando o filho ele é saudável e ele se rebela, e então ele não aceita os pais, ele maltrata os pais, ele vai viver a vida dele, e quando os pais estão mais maduros, ele quer já saber da herança com os pais vivos. Mas ele tem saúde para fazer isso, não é? E aí ele abusa disso. E talvez ele venha 1, 2 ou 3 encarnações assim, porque a espiritualidade ainda busca lhe dar uma oportunidade para que ele aprenda com os seus erros. Chega um ponto então que aqueles que não estão aprendendo, a espiritualidade vai e muda as coisas, mudam as circunstâncias. Aqueles filhos antes que vinham em boas condições e abusavam disso, agora eles vêm em total dependência dos pais. Aí não tem como, eles não vão conseguir ser ingratos, eles vão estar na dependência. Eles podem até em pensamento maltratar. Vocês já viram, por exemplo, alguns filhos que às vezes vêm com idiotia ou síndrome de Down? Já viu como que alguns são ignorantes? Às vezes batem nos pais, gritam com os pais. É por causa disso. Lá no fundo do coração de alguns casos destes seres, existe um orgulho, no qual ele não aceita ajuda. Mas então ele chora e percebe que ele não consegue fazer as coisas, ele não consegue fazer nada por si mesmo, ele não consegue entender o mundo à sua volta. Consequentemente, ele depende de quem? Dos pais. Os pais precisam estar por ele. Então, com o tempo, o carinho e a atenção dos pais vai trabalhando aquele coração, e aquele espírito vai aceitando. Aquele espírito, então, começa a amar, começa a aceitar. E aí então, muitas vezes, no final de suas existências, eles já estão mudados. Mas por quê? Porque a espiritualidade, nessa escola, busca trabalhar todos nós, espíritos imortais, das várias maneiras que forem necessárias para que possamos entender para que estamos aqui. Para um despertar espiritual, para a prática das leis de Deus, para a evolução moral, para que possamos, de alguma maneira, entender que temos de ser fraternos uns para com os outros. Porque, como eu venho dizer, estou dizendo desde o início, nós todos temos um parentesco espiritual. Eu não tenho ninguém aqui que é consanguíneo, mas todos nós somos irmãos em Deus. Todos nós somos filhos de Deus.
estamos estudando juntos e devemos então, de alguma maneira, nos auxiliar. Quando vem essa compreensão, lá na rua, no trânsito, no trabalho, na convivência com os familiares, em qualquer ponto que eu estiver, seja o ser humano que se aproximar, eu busco entendê-lo como irmão de caminhada, que ambos estamos caminhando juntos para aprender juntos, independente, seja o mendigo, ou seja o presidente daquela empresa, ou seja o médico, ou seja um advogado, independente de quem seja, eu trato ele por igual, porque eu entendo que todos nós somos iguais perante Deus. Perante Deus ninguém aqui é melhor um do que o outro, todos nós somos iguais. O que pode acontecer é que tem espíritos que talvez estão um pouquinho mais evoluídos, entendem um pouquinho mais, tem outros que entendem menos, e é por isso que todos nós somos colocados juntos. Para vocês terem uma ideia, aqui na Terra nós temos uma mescla de espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, que é a maioria. A maior parte de nós somos esses. Tem os de segunda ordem, que são os espíritos bons. Quem que nós podemos compreender como espíritos bons? Vamos lá. Muitos passaram por essa terra. Moisés, João Batista, Ezequiel. Vamos aqui para mais perto. Gandhi, Madre Teresa, Martin Luther King, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier. Todos esses, eu acredito aqui que são espíritos bons, de segunda ordem, missionários, que são enviados para nós e estar no meio de nós para nos ensinar as leis de Deus e suas práticas. E a partir do momento então que eles estão no nosso meio, nós estamos convivendo com eles, nós vamos então aprendendo, nós vamos entendendo. Por exemplo, a doutrina espírita nos veio através de Kardec. Um espírito no qual preparado para compreender a doutrina dos espíritos, codificá-la e passar para nós. E então, em sequência, nós conhecemos Chico Xavier, que nos traz mais de 450 obras, aproximadamente 450 obras, nas quais, com essas obras, nós vamos compreendendo mais o Evangelho que Kardec vem nos trazer, o Livro dos Espíritos. Porque em Chico nós encontramos um linguajar mais simples, mais objetivo. E aí então a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aí a gente vai compreendendo um pouquinho mais. Aí a gente volta em Chico, aí a gente volta no Livro dos Espíritos, aí a gente vai compreendendo um pouquinho mais. E essa ligação que esses espíritos evoluídos vão trazendo para a gente, vai causando todo esse impacto que nós estamos vendo na humanidade. Porque nós podemos perceber que a Terra já está praticamente, não toda, mas em parte, contaminada pela doutrina espírita, pelo Espiritismo. E assim devagar, ela vai transformando continente por continente, alcançando os corações que ali estão. E aí então nós estamos vendo que tem países ainda que passam dificuldades, é natural. Porque também cada continente não deixa de ser ali uma espécie de matéria diferente, na qual nós precisamos reencarnar ali, para uns conhecer mais a disciplina, outros mais a justiça, e assim devagar, uns passarem mais dificuldades materiais. Porém, com o tempo, a doutrina espírita vai alcançando todos. Com o tempo, a consciência vai alcançando todos os governantes, e esses governantes vão auxiliando uns aos outros. E aí, então nós vamos chegar a um ponto, não quer dizer que todos vão ter a mesma moeda material, mas quer dizer todos vão ter dignidade, todos vão ter trabalho, todos vão ter saúde, todos vão ter moradia. Vão continuar as hierarquias profissionais, mas não quer dizer que um vai ser melhor do que o outro. O presidente não vai ser melhor do que o faxineiro, porque a dignidade vai ser de igual para todos. Hoje as pessoas então colocam o status na frente de tudo. Então muitos perguntam: você sabe quem eu sou? Você sabe de quem eu sou filho? Você sabe o que eu tenho? Você sabe qual é a minha profissão? Muitos falam isso.
porque colocam o seu status na frente de tudo, mas não colocam o seu caráter, porque é o caráter que devem colocar na frente. A ética, o bom senso, o discernimento, é isso que deve ser trabalhado. Quem você é? Eu não sou ninguém, estou começando agora. Eu trabalho, eu tenho essa profissão, mas eu sou dessa maneira. E outra, eu não estou acima de nenhuma lei, não estou acima de ninguém. Eu busco respeitar as leis dos homens e as leis de Deus. É isso que nós devemos dizer, é isso que nós devemos buscar, porque é o que o Evangelho trabalha, é o que o Evangelho nos ensina. E ele simplesmente vem trazer a ideia cristã, os ensinamentos cristãos, os ensinamentos do Cristo. Nada de diferente. Ele só busca clarear as coisas, porque o Cristo veio lá atrás e se decepciona um pouco conosco, porque nós não entendemos o que ele veio nos ensinar. Nós não compreendemos, e ele sai decepcionado, mas ele vem nos dizer: eu vos enviarei o Consolador prometido. Esse vai clarear um pouquinho mais. Ele vai, de alguma maneira, desenhar a minha doutrina, desenhar os meus ensinamentos, e aí então podereis compreender um pouquinho mais. E é o que está acontecendo. Nós estamos conseguindo, apesar ainda de nós estarmos nos atropelando no dia a dia, nos prejudicando no dia a dia, ainda não honrando os pais, ainda não honrando os nossos filhos como deveríamos, com uma boa educação. Muitos de nós ainda nos colocamos em primeiro lugar do que o nosso semelhante. Muitos de nós profissionais pensamos em nós primeiro do que em nossos clientes e nossos pacientes, sendo que nós não entendemos ainda que o verdadeiro progresso acontece quando nós entendemos que nós devemos estar sempre pelos outros. Isso é viver em espírito, isso é trabalhar em espírito, porque quando nós trabalhamos pelos outros, com as nossas profissões, com a nossa dedicação, o que acontece? Nós vamos então aprendendo com tudo isso, nós vamos então convivendo com todos, e nós vamos aprendendo com todos também. Olha só a bênção que é um vendedor, que ele busca atender a todos com carinho e atenção. Ele busca entender o interesse de todos aqueles que vêm até ele, e ele busca fazer o possível para atender os interesses daquele cliente, assim como o médico busca atender os interesses daquele paciente. E assim todas as profissões, o mecânico busca entender os interesses daquele cliente. E então, buscando a honestidade acima de tudo, o que nós vamos conseguindo devagar? Que a honestidade também volte para nós. Nós reclamamos tanto de coisas ruins na terra que acontecem conosco, somos roubados, somos prejudicados, usam de maledicências para conosco, levam vantagem em cima de nós, mas o que nós não estamos compreendendo, que é o que nós estamos colhendo, porque foi o que nós plantamos, porque a colheita ela é obrigatória. Não quer dizer que o plantio o seja. Não quer dizer que nós temos de plantar coisas ruins. Mas muitos de nós ainda o fazem devido à nossa ignorância. Nós temos de buscar praticar as leis de Deus, independente das dificuldades pelas quais nós passamos. Tem pessoas que passam dificuldades financeiras e reclamam que é difícil ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa que busca fazer o que é certo, seguir as leis de Deus, porque passa dificuldades financeiras, passa dificuldades físicas. Os outros aí estão no bem bom, tem de tudo, tem coisas materiais, tem saúde. Os que roubam alegam: eu não tenho saúde, eu não tenho condições de trabalhar. Muitos dizem isso, mas muitas vezes tem mais saúde do que aqueles que eles estão roubando. Mas o que acontece? São preguiçosos ainda, não compreendem as leis de Deus, não têm fé em Deus ainda, e é por isso que fazem o que fazem. Muitos de nós o fomos, e talvez ainda pode acontecer de ainda o sermos. E por quê? Porque muitos de nós estamos bem e fazemos o bem quando as coisas estão tranquilas,
temos bens materiais, temos familiares do nosso lado, temos um emprego. É muito fácil ser bom assim, não é? Mas vocês já viram, por exemplo, nós temos muitos exemplos aí de pessoas que se diziam caridosas, que honravam pai e mãe, seus filhos trabalhavam, e todo mundo dizia, são pessoas de Deus, mas foi só perder o emprego, ou foi só ter um problema conjugal, ou uma doença física, de repente atentou contra a vida do outro, começou a roubar, tirou a vida do outro, se desesperou totalmente. Então pode acontecer. Então por isso que nós não devemos maldizer os que prejudicam os outros. Ao contrário, nós temos de ter compaixão, orar por eles, porque eles não sabem o que fazem. Não foi o que o Cristo disse lá atrás? Nós ainda não sabemos o que fazemos. Quando estamos sãos, não sabemos direito, ainda levamos vantagem em cima do outro. E quando estamos desesperados, é pior ainda. Então ainda não sabemos o que fazemos e estamos nessa escola, nessa terra, para aprender, para assimilar, para devagarzinho então aprender o que devemos fazer e praticar de verdade. Mas apesar de eu dizer tudo isso aqui e de eu falar que nós devemos ser bons e tudo, trabalhar, honrar as pessoas, auxiliar as pessoas, não quer dizer que é fácil, mas também não é impossível. Porque se espíritos evoluíram, chegar à perfeição moral, nós também podemos. E é por isso que a doutrina espírita nos traz como modelo e guia o Cristo. Porque o Cristo, hoje, ele é o espírito crístico. O Cristo, hoje, é um espírito angélico. Ele é um governador de planetas, ele governa o nosso planeta e ele nos auxilia, como um bom pastor auxilia suas ovelhas. Somos seus irmãos, seus alunos, seus tutelados, e ele está por nós. E hoje ele pode ser o mestre, mas nem sempre foi assim. Porque, assim como ele disse, nosso Pai que está nos céus, então ele se coloca como nosso irmão. Se ele é nosso irmão, ele é um espírito imortal também. E a doutrina espírita vem nos dizer, nenhum filho de Deus tem privilégios. Todos têm de passar pelas provações materiais. E a partir dos seus erros e acertos vão encontrando a sua perfeição moral. Então, provavelmente, ou melhor, certeza, o Cristo, em um passado bem longínquo, não digo quando ele reencarnou aqui na Terra, porque quando ele encarnou aqui na Terra, ele simplesmente veio nos trazer uma lição, não precisava. Mas eu digo um passado bem longínquo, antes da Terra existir, antes de muitos sistemas solares existir, ele passou por um planeta semelhante à Terra. Ele passou pelas provações materiais. Ele começou simples e ignorante. E é por isso que a doutrina espírita nos traz ele como modelo e guia. Porque para ser modelo, tem que ser aquele que começou do zero até alcançar o posto mais alto. Aí tudo bem. Não é? Não precisa ser assim? Porque se ele teve privilégios, se ele já foi criado, então, perfeito, ele não nos serve como modelo. Não seria assim? Então, devagarzinho, essas lições que o Evangelho nos traz, vem fazer com que nós possamos compreender. Ninguém morre. O que acontece é que nós passamos por estágios que passam muito rápido e que nós devemos aproveitar. Todas essas passagens, todas essas convivências, cada pessoa que está ao nosso lado, cada pessoa que convive conosco, cada pessoa que trabalha, pai, mãe, irmãos, filhos, toda a comunidade lá fora, que eu entenda que todos nós somos irmãos, devemos caminhar junto, devemos nos aceitar, devemos superar a nossa ignorância, devemos nos entender e vamos nos reencontrar. E que as coisas da terra são efêmeras. As coisas da terra são bens materiais, inclusive o corpo físico, no qual nós devemos utilizar como ferramentas para nos auxiliar a superar a nossa ignorância moral. É para isso que os bens materiais nos são emprestados, não são nossos.
E nós fazemos toda essa confusão. Achamos que os bens terrenos são nossos, que os bens materiais são nossos. Lê do engano. A única coisa que caminha junto conosco, a partir do momento que esse corpo físico cai por terra e eu continuo em espírito, são as minhas virtudes e os meus vícios. Na maior parte, em um mundo de provas e expiações, mais vícios do que virtudes. É natural que seja assim. E com o tempo, o nosso trabalho é buscar inverter isso. É buscar aumentar as virtudes. É buscar a paciência a todo custo. E só se consegue paciência, devotamento, esquecimento de si mesmo, piedade, fraternidade perante o semelhante, vontade de verdade e fé em Deus. Só conseguimos tudo isso passando por essas paragens, vindo pobre, rico, bonito, feio, órfão, ora em uma família abastada. E assim devagar nós vamos observando que precisamos passar por todas as circunstâncias. Porque o aluno, ele só se torna realmente aquele aluno que compreendeu a lição depois que ele passou por aquela lição de várias maneiras. Porque ninguém consegue chegar lá passando por só uma lição. E é por isso que nós estamos aqui. Ora, nós viemos então reencarnados como homens, como mulheres, e assim devagarzinho nós vamos conseguindo nos encontrar, nós vamos nos aceitando e nós vamos compreendendo que só existe uma coisa a ser feita: buscar a nossa cura moral, elevando devagarzinho o nosso caminhar no dia a dia, a nossa mente, a nossa força de vontade, e entender que nós somos seres inteligentes. O que isso quer dizer? Seres inteligentes pensam, analisam, e a partir do convívio vão devagar, a partir dos erros e acertos, se entendendo, se aceitando. As provações vão nos testando, o trabalho vai nos fortalecendo, vai nos trazendo dignidade, vai nos trazendo força material e força espiritual. Porque o Cristo repete lá atrás: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, não tem como vivermos somente como eremitas no deserto, não é possível. Temos de estar juntos, temos de conviver juntos, temos de trabalhar juntos, temos de passar por todas as profissões do mundo, por todos os idiomas, por todos os continentes, compreender todo o nosso redor, e isso nos fará, devagarzinho, espíritos, então, melhores em espírito, elevados em moral, buscando então realmente amar o outro, que muitos ainda não compreendem o que é o amor de verdade, porque isso é tão repetido nas casas de oração, que devemos amar uns aos outros. Mas compreendemos o que é amor de verdade? Não compreendemos ainda. Então, para aqueles que não compreendem amor de verdade, nós podemos traduzir a palavra amor por muitas coisas, ou por um conjunto de coisas. Qual seria esse conjunto? Amor nós podemos colocar como concórdia, aceitação das imperfeições dos outros, boa vontade para com os outros, piedade para com os outros, fraternidade para com os outros, compreensão de que eu sou um ser imperfeito. Ser imperfeito erra. Se eu erro, e todos nós somos seres imperfeitos, vamos errar também. Errando, eu preciso entender: só existe um juiz nessa terra, que é Deus e a espiritualidade maior. Ela que julga e ela que corrige. E aí eu me pergunto: quem eu sou? Filho de Deus, é verdade, mas ignorante. Estou na infância da humanidade, comecei a minha caminhada agora. Então, não tem como eu julgar o outro, sendo que muitas vezes eu sou pior do que o outro. Muitas vezes eu faço pior do que o outro. E aí então, naquele momento,
onde que aquela mulher estava para ser apedrejada, o Cristo, então, eu vou usar algumas palavras aqui para aumentar, digamos assim, a compreensão. O Cristo, então, é como se ele dissesse: não está certo, vamos seguir as leis de Moisés, porque eu vim aqui não para destruir a lei, porém complementar. Então vamos atender às leis de Moisés, mas que atire a primeira pedra aquele que não tiver erros, aquele que não trai o outro, aquele que não rouba o outro, aquele que não maltrata o outro, aquele que não atenta contra a vida do outro. Se tiver um desse jeito aqui, pode atirar a primeira pedra. E nós sabemos que não tem. Porém, naquele momento, tinha um dessa maneira, que não faz nada disso ao outro, somente o Cristo. Ele poderia atacar a primeira pedra, não poderia? Mesmo assim, ele chega até aquela mulher e diz assim: olha, se os seus julgadores não estão aqui mais, nem eu a julgo. Porém, ele sempre vem nos dar uma lição. Não quer dizer que está tudo bem, é isso mesmo, que podemos continuar no erro. Então aí ele nos chama a atenção e diz assim: vai, porém não erres mais. E é assim então que nós vamos compreendendo que todos nós temos uma segunda oportunidade, uma terceira oportunidade. Não quer dizer que temos o direito de abusar. E então, quando nós vamos compreendendo isso, nós vamos aceitando que é a partir dos erros mesmo. Não tem como nessa terra um espírito chegar à perfeição moral, chegar a ser um anjo, um espírito puro, sem errar. Não tem como. E apesar de que muitos dizem que o Cristo, ele seguiu retamente, sem nenhum erro, eu não acredito. Eu acredito que o Cristo, em um passado bem longínquo, quando ele era ignorante como nós, ele também precisou errar para poder acertar. E é assim, não tem como. Porque se ele tivesse, então, seguido em linha reta, significaria, então, que ele teria um atributo a mais do que todos os outros. Mas está escrito que nenhum filho de Deus tem privilégio. Está escrito que todos devem alcançar a sua angelitude pelo seu mérito, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, por suas atitudes, por sua compreensão do meio, de entender o que é certo, de entender o que é errado. E a partir disso, então, ele evolui, ele progride iguais aos demais. Está certo que com o tempo tem alguns que persistem na ignorância, apesar de já alcançar um grau de inteligência, mas persistem. Quantos aí não acham que a beleza física é a coisa mais valiosa que se tem? Mas o que é valioso de fato é o caráter da pessoa.